da seca, na medida que a gente tem possibilidade, disponibilidade de dados, quanto mais oficiais, melhores, né? E repercutido esse problema que está atingindo o Rio Grande do Sul, né, o centro do estado e a nossa região também. Ontem nós repercutimos ontem, agora me deu uma falha com o secretário do governo do estado que afirmou que as regiões mais afetadas é a região central e a região sul. Foi ontem, né? A região central e a região sul. Na região central, nós estamos incluídos também, e a gente está tendo sérios problemas com isso. A gente sabe, ainda eu não tenho todo um relatório, mas tem informações de que a municipalidade está necessitando de levar água para consumo humano, né, esforço na abertura de bebedouros, enfim, minimizar esse problema, mas enquanto não houver um retorno da chuva, isso não é resolvido, e sim é minimizado os problemas, os reflexos dele. Há poucos dias, conversando com o nosso prefeito, hoje não titular, ex-prefeito, mas sempre titulado como prefeito, né, Carlos Augusto Bruno de Souza, o prefeito Guga, né, conversando num grupo de amigos ali, recebi dele algumas imagens com a propriedade da família dele. O pai dele reside lá, o seu Ari, né, um homem muito conhecido, e nos relatando do problema que estava tendo. E fica no Rincão de Santo Antônio, no interior de Jari, e pelas informações que nós temos, se não a mais, uma das regiões mais afetadas com esse problema de água. E conversando com o Guga, né, convidei-o para trazer essa informação, porque ele, felizmente, tem junto a si uma pessoa com mais de 90 anos que vive no setor, nesse segmento, lá no interior, tem esse contato há mais de 90 anos lá, e, conforme eu conversei com o Guga, não tinha visto ainda algo de tão abrangente, tão grande. Por isso eu convidei o Guga para testemunhar isso, para trazer essa realidade lá. Claro que ele também deve ter conversado com seus amigos, seus colegas, seus vizinhos e produtores. O Guga, na condição de ex-prefeito, é um homem público, é um homem que todo mundo conhece, tem contato com todos os segmentos da nossa sociedade e com certeza, certamente conversou com outras pessoas também sobre esse problema e pode nos relatar um pouco daquilo que ele está sentindo. Primeiro, agradecendo a gentileza de atender o nosso convite. Obrigado, Carlos Augusto Bruno de Souza, Guga, pela sua presença. Bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes. Não consigo perder a mania de chamar de prefeito, né? O senhor tem o título de prefeito, não perdeu o título de prefeito. O título continua com o senhor ainda. Tá bem. Mas Guga, um tema muito triste, muito sério, e que você exerceu a prefeitura de Tupanci até por 2 mandatos, por 8 anos, né? Teve problemas de seca também, certamente, e pode fazer uma avaliação do impacto desta seca desse ano com as experiências que você tem como gestor, como produtor e de seu pai também como proprietário lá no interior. Rincão de Santo Antônio, é isso, né? Isso. Foi realmente muito, muito atingido e pode ser um dos locais mais atingidos na região? Eu acredito que sim, seja a região ali do Santo Antônio, né? Nós ali temos uma nomenclatura também, alguns chamam de Capivari, porque é bem no início, vamos dizer assim, de quem vai de Jari para o Rincão Santo Antônio, o início do Rincão Santo Antônio. Então ali naquela região realmente está muito severa a seca, né? Nós tivemos agora uma garoa, para nós ali deu 38 milímetros, que foi um alívio, né? A natureza ela é muito forte, ela já responde na parte de campo, né? Porque os campos, na parte de campo nativo, ela dá uma resposta, mas realmente ontem eu estava lá esperançoso, porque estava ajeitando uma chuva, né? E a notícia que veio agora de manhã para mim é que deu 2 milímetros somente. 2 milímetros. 2 milímetros. Então realmente pouco ajuda, mas a vivência nossa lá, e principalmente ali é do meu pai, que se criou lá, o mora tá com lá. Quantos anos? Está com 92 para 93. Ele sempre morou lá, ele não viu os açudes, por exemplo, um açude que na frente da casa secar, a situação dos campos ficar naquela situação assim, torrado total, entende? Não, sem pasto. Então é realmente extremamente preocupante, é uma vivência agora, né, é uma vivência pessoal minha lá, a gente vê com muita tristeza, porque muita dificuldade com os animais, enfim, e isto é uma região ali interessante, parece que tem uma bolha de ar quente que não chega a chuva, choveu aos redores, deu pancada de chuvas ali, próximos dali, daquela região ali, mas não chegou a chuva até a região, a não ser estas
para nós deu 38 milímetros, para outros deu 40, para outros deu um pouquinho menos, porque essas chuvas de verão elas são muito variáveis, né? Sim. Inclusive eu estava olhando aqui nesse informativo que a Agropan lança diário aqui em relação às chuvas, aparece Jari com 20 milímetros. Né? Eu não conferi, Miguel, para ver se realmente... Não, foi a informação que nós recebemos. Mas é a medida ali onde eles têm a base, unidade, né? A unidade ali. Então, deve ter chovido no Jari 20 milímetros. Nós ali, por estrada é 14 quilômetros, mas em linha reta é uns 8 quilômetros do Jari. Deu 2 milímetros. 10%. Então, essas chuvas de verão, realmente, elas são bem variáveis, né? Feliz do Jari que recebeu os 20. Né? Bem, o seu pai, então, testemunhou que o açude que vocês têm... Sabe que idade tem aquele açude? Quanto tempo tem um açude? Mas aquilo é lá do meu bisavô. É anterior ao seu pai ainda, então? Anterior ao pai. E ele, desde menino, não viu secar? Nunca viu secar. Pela primeira vez. Pela primeira vez. Você chegaram a não ter água para consumo humano e para os animais ou não? Ainda nós temos assim pequenos locais com água, né? Ainda tem um pequeno açude que é bem na frente da casa, porque são 2 açudes quase juntos ali. O menor ainda tem um pouco d'água porque foi afundado. Na seca anterior foi dado uma ajeitada nele e ainda tem um pouco d'água. E nós temos o lajeado no fundo do campo lá, o Capivari, né? Que ainda tem água, ainda consegue. Então a gente tem buscado águas para tomar banho, água para lavar roupa, enfim, esses tipos de água são buscados no lajeado, porque não tem outro recurso. O poço que nós temos lá é um poço, né? Com bomba, mas é um poço. Não é artesiano. Não é artesiano. Esse poço tem que deixar 1 dia, 2 sem puxar água, porque daí ele consegue juntar ainda um pouquinho d'água, que é um poço muito bom, mas não pode abusar para poder cozinhar. E a gente vai levando aí, conforme dá, as bombonas d'água aqui de Tupã, para beber, né? Para água do consumo mesmo, para poder ir levando esse período muito complicado. Bem, os arredores também está assim? Essa situação não é exclusiva da propriedade de vocês? Não, ali tem o Evandro Gomes, tem o pessoal aqui mais para baixo ali. É uma faixa, Miguel, pelas informações que a gente tem, que pega ali aquela parte nossa e vem quase no Capão do Cipó ali por dentro, né? Faltando essa chuva. É o mais atingida. Mais atingida, vamos dizer assim. Notícia que eu tenho. Claro que as pessoas habilitadas mesmo, seria o secretário da Agricultura do Jari, que ele deve ter os dados. Nós amanhã vamos conversar, até conversei com o senhor e tive contato depois com o prefeito de Jari. Amanhã o prefeito de Jari vai nos dar uma entrevista com alguns dados mais oficiais, efetivamente, de lá. Mas com relação à realidade nossa aqui de Tupã e de Jari, o senhor, dá para se colocar que Jari está mais grave do que Tupã? Olha, regiões, né, Miguel? Eu não tenho andado aqui em Tupã para ver, mas eu acredito que todas as pessoas que não estavam organizadas assim com água ou que tenham pequenos açudes, eu acredito que estão todos com dificuldade. Né? Pelo que eu vejo aqui, pelo que eu converso com as pessoas aqui na cidade, eu vejo aí o pessoal com bastante dificuldade. Mas eu vejo que também já choveu mais para cá. Né? Para esse lado aqui, porque o trecho são 70 quilômetros para mim lá fora, né? Então a gente acompanha. Sim, pois na estrada, tem sinais de chuva, de garoa, entende? Então a gente vê que para cá choveu mais do que na região já do Jari mesmo, propriamente Jari, para frente. Vamos dizer assim, para lá do Jari, né? Passando pelo Jari em direção à região lá de Santo Antônio, Umbu, Viado Branco, aquela região está bem sofrida. Inclusive, estava conversando com um produtor ontem da parte da região da divisa lá com Umbu e Viado Branco, falando que realmente também não tem mais o que dar para os animais, a não ser comprando
silagem para poder dar para os animais, porque não tem mais o que comer. Nós temos inclusive algumas imagens, não sei se o estúdio pode rodar algumas imagens lá da propriedade do seu Ari, da propriedade da família do Carlos Augusto, hein, que mostram assim a terra rachada, o açude seco, enfim, a lavoura de soja numa condição muito crítica. Os senhores plantam lá também, né? A lavoura de soja ainda é possível se recuperar? Olha, De vocês, no caso. A natureza ela é bem interessante, né? Se viessem umas grandes chuvas aí, colher alguma coisa, né? Mas uma recuperação da lavoura não dá mais, né? Dá quase perda total aí nesse momento, dá para dizer isso da parte de colheita, porque eles estão florescendo muito baixo. Ele está muito baixo, ele não desenvolveu, né? Não desenvolveu. Então, por consequência, a produção de grão vai ser muito pequena. Sem dúvida. E isso, nesse trajeto que o senhor faz, nesses 70 quilômetros, tem pontos menos afetados ou mais afetados que lhe chamou a atenção ou não? A seca afetou todos, né? Mas a gente vê alguns pontos ali, Santa Luzia, a gente nota que tem umas lavouras em bom estado, né? Claro que há dedicação dos produtores em relação a adubo foliar, enfim, a todo esse trabalho, né? Mas a gente nota, porque é histórico, Santa Luzia chove um pouquinho mais do que as outras regiões em Tupã, né? Mas a gente também vê alguns pedaços, mesmo com pivô, sofreu muito. Lá na divisa de Tupã com Jari, lá tem um pivô na beira da estrada que a gente passa ali, a gente nota que mesmo com pivô, o milho teve dificuldade, né? Claro que eles vão colher, sem dúvida, vai dar milho, mas até ali teve grandes problemas, porque o ambiente fica seco. Sim. Né? E o calor é muito intenso. Ontem eu conversava com o Juarez, presidente da Agropan, ele comentava comigo, já andou no sol no dia de hoje, ontem não tinha uma nuvem, né? Um sol extremamente forte, um ar seco. Quer dizer, a gente não conseguia ficar caminhando muito na rua. Imagina a planta que passa o dia inteiro sob aquela influência do sol, do calor. Exatamente, né? Sente muito. Na tarde, assim, tu vai lá, as plantas estão de folha torcida, se entregando, né? Depois vem à noite, elas dão uma recuperada, porque o soja é algo muito forte, mas a grama não. A grama, ela cedeu e agora só com chuva, né? Com bastante chuva para poder recuperar um estágio, assim, vamos dizer, quase normal, né? Mas a natureza, ela é perfeita, né? Ela voltando a chover, a gente acredita aí que a parte de campo é rápido a recuperação. Muito bem. Nesses 8 anos que o senhor esteve à frente da gestão, teve uma seca tão intensa assim que o senhor lembra? Olha, uma coisa é você ser o prefeito, estar no gabinete, recebendo informações, recebendo fotos, como é o caso. Nós já tivemos secas fortes, mas esses 2 últimos anos aí... E consequentes, né? Consequentes, porque o ano passado foi muito forte, né? A gente, entre nós, a gente dizia que esse ano não repetiria, não teria como repetir, né? E o inverno foi de poucas enchentes, de poucas aquelas chuvas esperadas, né? Enchente de São Miguel e entre outras, né? Que volumava a água, né? Não foi tão expressiva. Eu acredito que esse é um dos reflexos de agora, né? A falta dessas chuvas ali no inverno, claro que fez um clima bom, o trigo foi bom? O trigo foi bom, mas já porque não foi tão chuvoso, né? Foi bom para a aveia, ainda bem, né? Os produtores que usam dessa produção aí tiveram essa produção muito boa, mas já foi porque um clima choveu, teve umidade, mas não foi tanto, né? Então não causou muitas doenças, né, nessas plantas na época do inverno, mas que agora apareceu de uma vez por todas, né? E esperamos que vá embora o El Niño aí para que a gente consiga voltar à normalidade. Os meteorologistas estão dizendo que nós estamos numa época de transição do Laninha para o El Niño, mas que isso vai demorar 4 a 5 meses, talvez até 6 meses, e que a partir do outono deveremos ter o El Niño, que normalmente traz mais chuvas para nós. É a nossa torcida, né? Porque, como o senhor bem colocou, a gente vem já de um ano de terrível seca, um inverno também com pouca umidade, enfim, é um somatório de coisas aí, né? Somou, né? Então, essa é a dificuldade. E as temperaturas, né? Nessa faixa de 35 graus, sem ceder, né? Como o presidente aí falou, né?
no sol, a lavoura no sol, sem umidade, e numa temperatura dessa, não há o que resista. É verdade. Mas os senhores, por exemplo, o senhor citou um exemplo na sua propriedade. Vocês, numa oportunidade anterior, afundaram um açude para ter mais volume de reserva de água. Quer dizer, os produtores também devem fazer algumas ações, porque isto está acontecendo agora, a gente espera que no verão que vem tenhamos chuva normal, mas não é impossível que se repita, né? Nós temos que ter algumas ações para tentar minimizar esses impactos. Eu vejo que a prefeitura lá tem feito esse trabalho com bastante força lá, ajudando as pessoas, porque a máquina está sempre cruzando na frente de cima de caminhões, que é uma coisa normal, né? Que o prefeito toma atitude, aproveitar esse momento, afundar, claro que não resolve o problema, mas ajuda para o futuro, né? E é muito importante esse trabalho e estão fazendo bastante, por isso que eu digo assim que a posição do secretário de Agricultura, ele tem os números, né? Sim. Do que eles estão atendendo, mas a gente vê lá, caminhão carregando água, enfim, estão nessa luta, nessa batalha pelo segundo ano consecutivo. Eu falei com o prefeito, ele está em Brasília, deve estar retornando, o prefeito de Jari, que nós estamos comentando, está voltando hoje, e amanhã deve conversar conosco aqui e trazer algumas informações com relação às ações que eles estão tomando lá, no sentido de, como o senhor bem colocou, nesse momento atacar as emergências e já se preparar para uma possível futuro, né? Porque a gente tinha uma falsa sensação de que a água para nós não era problema, nós esbanjávamos a água, né? Exatamente. Outra coisa, Miguel, que é muito importante também deixar ciente, assim, que lá no Jari, a região lá planta muito fumo. Sim. Né? E também estão bem prejudicados, né? É uma região com bastante produtores de fumo, né? Com áreas pequenas, com dificuldade, né? de água, então realmente é bem grave a situação. Até agora, até esse momento, e nós aí todos rezando e esperando que a chuva chegue. É a nossa torcida, né? A expectativa agora, os meteorologistas, eles são muito reticentes em colocar previsões acima de 72 horas, né? Mas todos os institutos estão dizendo que na semana que vem deve vir a partir de quarta-feira, passar por nós a partir de quarta-feira, uma massa de ar frio e que deve trazer a chamada frente fria, que é aquela chuva, não essas pontuais que o senhor colocou, uma chuva mais ampla, que abranja mais e que venha com um volume expressivo. Eu já recebi algumas previsões de até mais de 100 milímetros entre terça e sexta. A grande maioria das previsões trazendo informações entre 30 a 60 milímetros, né? E que parece que depois do dia 21 ou 22 volta de novo a ter outra. Quem sabe está mudando o ciclo e a umidade venha, né? A gente olhando nos gráficos e nos radares, a gente vê o movimento das nuvens vindo até Santa Catarina, o norte do Rio Grande do Sul, e aí você vai embora, não chega até nós, né? E a gente vê nos mapas meteorológicos que a gente acompanha na internet aí, aquelas situações de baixa pressão sobre o Paraguai, ali norte da Argentina, né? Que prejudica a circulação das massas frias para nós aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, chega no mar ali e foge de nós. Então, a gente está nessa esperança. Eu tenho visto algumas previsões, tenho acompanhado, e esperamos aí que venha água para todos nós. É a nossa expectativa. Bom, Carlos Augusto Bruno de Souza, nosso ex-prefeito, o Guga, né, que a nosso convite está aqui trazendo um testemunho, um relato de uma das regiões bem afetadas, né? Não se sabe ainda exatamente se é a mais ou não, mas é das mais afetadas, que é o interior de Jari, né? Rincão de Santo Antônio, e que tem a experiência de gestor para poder também fazer esse comentário no sentido de mais amplo, abrangendo mais regiões do que somente a sua propriedade lá, nos trazendo essas informações do interior de Jari. Amanhã nós vamos conversar com o prefeito de Jari, que está em Brasília hoje e que nos falava que está buscando recursos, tentando algumas colocações lá no sentido de conseguir minimizar essas dificuldades aí, não diferente dos demais municípios do centro, Tupã, Júlio, Quevedo, Joia, né, todos nós estamos sofrendo e com certeza a gente está preocupado nesse sentido e torcendo para que minimize essas questões aí o mais breve possível.
Mas, Guga, eu quero agradecer a sua gentileza de atender o nosso convite de pronto. Eu convidei você de pronto a atender o convite, se disponibilizando a trazer esse testemunho aí. Mandar um alô, um abraço para o seu pai, seu Ari, que eu sei que é nosso ouvinte. Não sei se está nos ouvindo agora, mas é o nosso ouvinte. É possível. Tomara que esteja nos ouvindo, um grande amigo nosso aqui, que sempre nos acompanha. E também, claro, as pessoas do município de Jari, e extensivo a todas as pessoas da nossa região que estão sofrendo com essa questão e preocupadas com essa questão. Mas o senhor sabe, o senhor já frequentou o nosso programa várias vezes aqui, sabe que é hábito nosso deixar o microfone à disposição do convidado para algo mais que ele queira colocar, reforçando aspectos que foram colocados, trazendo algum novo tema, ou simplesmente uma despedida, eu espero sejam momentâneas, né, que em outras oportunidades possamos lhe ouvir por aqui também. Carlos Augusto Bruno de Souza, mais algum detalhe, por favor? Não, você estava falando e eu lembrei, teve até incêndio ali pela seca, né? Teve. Ali no Osmar Pinto Moreira, ali naquela região ali. Foi sábado? Até o acho que foi sábado. Nelly Souza, bom dia, Miguel, senhor Guga. Inclusive queimou uma lavoura sábado no Rincão Santo Antônio. Isso aí. Isso aí. Obrigado, Nelly. Ali perto do Osmar Moreira ali, né? No seu finado Nestor Moreira ali, que todo mundo conhece, a região ali. Realmente, a informação que eu tenho é que estariam plantando e a faísca que fez dos discos nas numa pedras teria causado foi a informação que tão seco que está a balha, né? Então, realmente é bem grave. Mas é isso, um abraço a todos aí. Claro que não sou a pessoa, né, habilitada, oficial para prestar essa informação. Trago assim aquele sentimento da vivência, né? Aquele acompanhamento que a gente tem que estar no dia a dia, mas realmente a situação é muito, muito forte, e com a entrevista amanhã do prefeito Jari, sim, aí ele vai trazer dados, números da região, prestação de serviços que tem acontecido, que a gente tem notado que tem acontecido lá no Jari, e eles estão lá sempre prontos para atender a comunidade. Muito bem, a gente vai amanhã ter a presença do prefeito aqui junto conosco, nos trazendo algumas informações com relação à atuação da municipalidade, né? E a gente, claro, que espera que traga o maior número de informações possíveis e de boas informações, né? Os Neis dos Santos Azeredos, né, se não me falha a memória o nome do prefeito, que, aliás, ele conversava conosco, a primeira entrevista que eu vou dar na rádio. Bom, a gente vai conversar com ele amanhã, então, nos trazendo algumas informações sobre esse município que é muito próximo a nós, né? Ligado ao Tupanciretã por raízes, né? E era distrito de Tupanciretã, e tem uma realidade muito semelhante a nós, e em alguns aspectos até alguns comentam de talvez até mais intenso tenha sido o problema da seca lá do que aqui. Mas, enfim, o governo do estado do Rio Grande do Sul, através do secretário da Agricultura, concedeu entrevista aqui à Rede Gaúcha Sat na terça-feira, acho que foi, e ele salientava de que as zonas do estado mais afetadas é a zona central, que inclui nós aí, e a zona sul lá na região de Pelotas e Bagé. Bom, são 10:02. Carlos Augusto Bruno de Souza, Guga, conversou com você nesta manhã. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, mas eu já retorno em nome de Teseus 30, esse produto que tem revolucionado o mercado em um problema tão comum entre os homens